Bing bang booty 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 what bang bing bang boo bang boo bing bang booty 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 what bang bing bang boo. Hey la Sheila, hey la Sheila, hey la oh. Hey la Sheila. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Ana, tô aqui com o Vini. Bom dia, mano, tudo bem? Estamos em mais um episódio do melhor podcast do mundo. Bom, pessoal, hoje a gente tá aqui com um mini quadro dentro do Podclan que chama Mundo Melhor. E a gente vai conversar com pessoas, sejam elas escoteiras ou não, que tenham projetos ou iniciativas que façam parte dessa ideia da gente criar um mundo melhor, né? Essa ideia que vem do escotismo. E hoje a gente tá aqui com a Bruna, da ONG Na Luz. Bruna, você pode se apresentar para nós, por favor? Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna, sou uma das voluntárias da ONG Na Luz. Perfeito. Então, vamos lá já. Então, o que é a ONG Na Luz? Como que ela surgiu? Vini, a ONG Na Luz, ela surgiu há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. Nós éramos, né, falar que somos ainda, 3 amigas, eu, Bia e Tainá, e a gente sempre se movimentou de alguma maneira para ajudar as outras pessoas com cesta básica, o que seja, né? E na pandemia a gente começou a reparar que as pessoas vinham pedir ajuda do básico mesmo, tipo arroz, feijão, não era uma ajuda corriqueira, a pessoa vinha buscar bastante o básico que a gente precisa para se alimentar. E aí a gente começou a se movimentar com um grupo de amigos, eu na empresa onde eu trabalho, cara, vamos se movimentar para formar cestas básicas, para ajudar essas pessoas que estão precisando. E fatalmente, no dia 31 de janeiro, a gente perdeu a Tainá como uma vítima da Covid. E 3 dias antes a gente havia perdido a avó Luzia, que é a avó da Bia, também vítima do Covid. E aí foi uma semana assim, muito ruim, assim, Vini. Foi uma semana muito assim, marcante pra gente. Foi uma semana bem ruim. Foi uma semana que trouxe muito medo pra gente. Eu acho que a gente, há algum tempo atrás, né, 2 anos atrás, eu falo por mim, tá? A gente era muito cético ao Covid, de, cara, achar que vai chegar perto, vai chegar muito perto, não, isso daí não vai me pegar e etc. E aí eu falo que eu senti da pior maneira, isso, perdendo pessoas que a gente amava, que estavam muito perto. E aí, o que a gente se propôs a fazer, né? Porque assim, a gente perdeu a avó Luzia e a Tainá, e as pessoas estavam perdendo o poder econômico de aquisição de alimento e etc. Assim, cara, vamos tentar transformar um pouquinho da dor que a gente está sentindo em algo bom para as pessoas, porque foi isso que elas sempre nos ensinaram. Então a gente criou Na Luz, que é o Ná de Tainá e Luz de Luzia, muito com essa intenção de transformar a dor que a gente estava sentindo em luz na vida dos outros, para que do mesmo jeito que a Tainá e a avó Luzia foi luz pra gente, para que a saudade que a gente sentia, o amor que a gente sente, ele pudesse ser transformado em algo bom na vida das pessoas. Então a gente começou com esse movimento de arrecadação, de padrinhos que topavam ajudar a gente de alguma maneira. Começamos a captar famílias que vinham nos buscar pedindo ajuda, etc. Então a gente foi captando essas pessoas e pessoas que se propunham ajudar. Vocês foram uma dessas pessoas logo no início. Maurício foi muito bacana com a gente, abraçando o nosso projeto e querendo nos ajudar. Fizemos o drive-thru mostrou a gente para muitas pessoas que estavam precisando de ajuda e para muitas pessoas que queriam ajudar, mas não sabiam como. E eu tenho muito na minha cabeça, Vini, que a gente tem que ser agente de coisa boa. Então, assim, tem muita pessoa que quer ajudar, mas ela não sabe como. Então, por que a gente não pode ser o alvo dessas pessoas? Cara, eu conheço pessoas que eles podem ajudar. Então, eu vou contribuir para aquelas pessoas porque eu sei que elas estão fazendo bem.
Então a gente achou muitas pessoas assim, que nos ajudam até hoje. A gente perdeu um pouquinho do poder que a gente tinha de padrinhos, etc., ao longo do projeto, mas tem pessoas ainda que nos ajudam até hoje, porque sabe que a gente está fazendo um bom trabalho, sabe que a gente está tentando ajudar de alguma maneira. Então, hoje eu falo muito e a gente tenta ser muito agente de coisa boa, que nem vocês estão sendo agora. Então, eu acho que o podcast hoje, ele mostra essa intenção da gente querer ajudar, mas ele joga mais uma vez a gente pro mundo, assim, de que, aquele pessoal ele tá querendo ajudar, eu vou ajudar eles de alguma maneira, porque eu sei que mais pessoas estão sendo ajudadas. Sim. Você quer comentar algo? Eu acho legal que ajuda a ganhar um reconhecimento isso, né? E eu achei muito legal a iniciativa de vocês. Tem muita gente precisando de ajuda e muitas pessoas não reparam muito nisso, ou mesmo como você falou, não sabem como ajudar, e isso é muito legal. Eu costumo dizer que a gente não pode ser... A gente não pode deixar de se incomodar com a dor do outro. Então, assim, se a gente tá vendo a pessoa do lado tá precisando, cara, a gente tem que, de alguma maneira, porque de fato a gente vem no mundo para isso. Não é o que a gente tem, o que a gente vai adquirir, etc. É o legado que a gente vai deixar. Então, cara, a gente não pode olhar para o outro e ver que ele tá precisando e não se sentir, no mínimo, não se sentir incomodado. Porque se você não se sentir incomodado, aí tem alguma coisa errada. Sim. Então, assim, o mínimo você tem que se sentir incomodado. Cara, tô incomodado, posso ajudar de alguma maneira? Eu posso ajudar pessoas que possam ajudar essa pessoa de alguma maneira? E esse é o caminho. Porque, assim, e ajudar não é financeiramente. Você ajuda com tempo. Que nem na Luz, um dos maiores problemas que a gente enfrentou ao longo desses 2 anos foi pessoas para levar cestas para essas famílias. Mão de obra mesmo, para estar lá. Cara, não precisava doar, não precisava de dinheiro, nada. Só estar lá. Então, assim, não é você ter financeiramente, não é só dar o dinheiro, porque é ajudar também, mas eu acho que no fundo não é o que a gente espera. É o se doar assim, da pessoa. Doar seu tempo, 10, 20 minutos que seja, fazer isso que vocês estão fazendo hoje. A gente tem o parceiro que nos ajuda com as redes sociais. Cara, ele já tá ajudando, ele para 10, 20 minutos na casa dele, se propõe a fazer vídeo pra gente jogar lá, se propõe a cobrir, às vezes, algumas ações que a gente faz. Então, não é financeiramente, sabe? É você se doar, ou às vezes é você ir entregar isso pra alguma família. Tem uma amiga que fala muito isso, que às vezes o nosso maior papel não é só entregar a cesta, mas é ouvir a dor que a pessoa tá sentindo, e às vezes ela quer só alguém que ouça. Às vezes só quer alguém que ouça. Então, a gente sempre preocupado com isso, sabe? De vamos entender um pouquinho da dor do outro, porque eu acho que é assim que a gente consegue fazer um pouquinho do mundo melhor. Sim. A atenção que você dá para a pessoa, eu acho que muitas vezes é bem mais importante para ela, vai agregar mais na vida dela, ela vai sentir mais isso. Porque eu acho que a gente como ser humano, e eu não falo só das pessoas que a gente ajuda, mas a gente como ser humano, a gente só quer ser ouvido. Que nem hoje aqui, eu estando com vocês meus ouvidos, cara, já tá... Pra mim já é uma grande coisa, a gente só quer ser ouvido, e às vezes a gente fica preocupado, muito em dar, mas cara, dá um pouquinho só do tempo. Assim, as ajudas financeiras são muito importantes, porque é o que faz o nosso projeto andar, e não tem problema nenhum, assim, é muito válido as pessoas que ajudam, mas às vezes as pessoas acham que elas não podem ajudar, porque elas não têm o poder aquisitivo para dar uma doação. E na verdade, às vezes não é isso. Você não precisa, você não tem problema, mas ajuda de outra maneira. Tipo assim, se propõe a estar lá, montar a cesta ou a entregar, isso já é muito válido. Eu acho muito legal, né? Essa parte da origem de vocês, que vocês transformaram um momento triste, uma dor, em algo muito maior, algo para ajudar as pessoas, eu acho muito legal, porque eu acho muito bonita essa história, como... eu acho sempre legal a gente tentar transformar momentos de dor em algo maior que possa ajudar o outro. Sempre tem histórias sobre isso. Eu acho importante. E também sobre a origem, a logo de vocês, o desenho também tem a ver com a história, né? Na verdade, são duas pessoas, né? Que seriam a Tainá e a avó Luzia, dadas as mãos aqui.
É que a minha já meio que já desbotou, assim, mas a Tainá, a gente tinha uma brincadeira que ela, dos ursinhos carinhosos, que ela falava que a gente tinha um doce coração cor-de-rosa. Então, a gente colocou essa parte aqui como rosa e essa parte aqui como azul, porque a minha já desbotou, porque a avó Luzia gostava também muito de estampas com bolinhas, né? Azul com bolinhas brancas. E aí a luzinha aqui no meio. A gente tentou o máximo possível caracterizar elas, porque nós estamos aqui por elas hoje e permaneceremos por elas também. Sim. Que bonitinho. Eu gosto bastante dessa história. É como eu disse, né? A gente transformar um momento de dor em algo maior que possa ajudar os outros é uma coisa muito bonita e eu gosto disso. É importante. Então, vocês trabalham mais essa parte de montar cestas básicas para as famílias que precisam, né? Vini, a gente trabalhou assim durante dois anos agora, né? Ele fez em janeiro. E aí, no início da pandemia, era muito evidente que as pessoas precisavam e a gente estava dando vazão em tudo que... A gente chegou a doar 30, 40 cestas no mês. E aí, como a gente foi perdendo energia de voluntário, etc., a gente parou em 20, veio doando 20 mensais. E o que a gente veio entendendo nesses últimos tempos? Que a gente estava perdendo energia no sentido de... A gente não tem esse filtro para entender se as pessoas... Não que elas não precisem, mas às vezes estão pegando em outros lugares e deixando outras pessoas, deixando de ajudar outras pessoas. A nossa intenção, ela foi sempre, nas minhas costas está aqui o ciclo que a gente imaginava para a luz, na camiseta, porque a nossa intenção, ela sempre foi captar essas famílias, ajudar elas a se desenvolver e devolver ela para o mundo de uma maneira melhor. E essa intenção foi para que a gente doasse 3 meses a cesta básica e eles começassem a se desenvolver. Porque a ideia não é meio clichê, mas é verdade, não é dar o peixe, ficar dando... Porque assim, é muito cômodo eu vim aqui e te dar uma cesta básica todo mês. Assim, tem famílias que vão querer se movimentar para não precisar disso, mas... Se a pessoa bate a gente levava em casa. Então, se a pessoa bate na sua casa e a gente entrega a cesta, para você é muito cômodo. E a gente viu que estava ficando muito cômodo para as pessoas. A gente fazia esse ciclo, mas tinha pessoa que estava com a gente há mais de 1 ano e pouco. E aí, o que a gente entendeu? A gente estava perdendo energia com voluntário, etc. E aí, no início desse ano, já no final do ano passado, a gente foi começando a entender que a gente precisava mudar um pouquinho a maneira de trabalhar. Não iríamos deixar de ajudar, mas eu acho que a gente tinha que canalizar forças em outro sentido. E aí a gente entendeu que a gente precisava buscar projetos que já têm esse filtro, que já tem profissionais trabalhando para fazer esse filtro, que são projetos já destinados, para que a gente pudesse ajudar eles de alguma maneira. Então hoje a gente cessou a gente fez a última entrega agora em janeiro, cessou com o atendimento de cesta básica, de doar cesta básica, e mapeamos 3 entidades, de 3 a 4 entidades, para que a gente pudesse, como eu falei para você, ser um abastecedor dessas entidades. Porque sabendo que está ali, eles vão fazer a destinação correta. Porque às vezes a gente vai muito pelo coração, e não pode deixar de ser. Mas a gente sabe que as pessoas às vezes deixam de entender isso e começam a aproveitar de uma outra maneira. Então esses lugares, eles já estão destinados, eles já têm esse filtro, eles já têm esse olhar mais analítico de ajudar de fato quem está precisando naquele momento. E aí quais são as entidades que a gente mapeou? A gente mapeou 2 escolas que atendem crianças em situação de vulnerabilidade ou não. Uma lá no Jardim do Vale e outra aqui que é o Espaço Criança. Então a gente mapeou eles, entendeu quantas crianças eles atendem, o que eles precisam de fato todos os meses. E tem mais uma instituição que é uma comunidade que ajuda as pessoas também em situação de vulnerabilidade, que eles vão lá, recebem alimentação, etc. E a gente vai abastecer eles. Então hoje a gente tem 2 entidades. Então tem o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente lá no Vale Verde, que atende em torno de 150 crianças, aqui o Espaço Criança, que atende criança também, e essa outra comunidade. Então o que a gente vai fazer? A gente mapeou o que eles precisam
e vamos começar a fazer direcionamento de alimentação e do que eles mais precisam para lá. Então vamos supor que nem, vou te dar um exemplo, o Centro da Criança e do Adolescente, eles precisam, em média, mensal, que é o mais difícil para eles, de 270 litros de leite para atender as crianças e mais 13 quilos daqueles sucos que eles fazem para a criança. Então, nossa intenção é conseguir doar para eles durante esses 6 meses 270 litros de leite e esse suco. Que nem Espaço Criança, eles precisam de produto de limpeza, desinfetante inseto, sabonete para as crianças, leite e óleo. Então a gente está mapeando quantidade para conseguir ajudar eles mensalmente. Essa outra comunidade, eles precisam de açúcar, farinha e arroz para fazer as atividades lá. Então a gente vai mapear a quantidade para tentar ajudar eles mensalmente. Cara, qual que é a nossa maior dor hoje? O leite vai ser sempre a nossa maior dor. Então a gente vai começar a direcionar os nossos pedidos de ajuda para isso, porque a gente já foca em algumas coisas e as pessoas já conseguem direcionar para isso. Não que a gente vai deixar de receber alimentação, que nem tem pessoas que doam todo mês, doam cesta básica, a gente já tem famílias que a gente deixou de atender e sabe que precisam e a gente já destina para eles. Sim. Eu sinto que a gente já passou por vários pontos aqui, as dificuldades que vocês têm hoje em dia, as famílias que vocês já atenderam. Quantas pessoas já passaram, foram ajudadas pelo projeto, mais ou menos? Vini, eu tava fazendo, a gente fez a quantificação, acho que no final, no meio do ano passado, acho que quase 70, 80 famílias passou pela gente, assim, fazendo essa rotatividade. A gente já teve o prazer de ajudar quase 70, 80 famílias. Caramba, que legal. Quantas campanhas também já foram feitas? Teve a nossa com o drive-thru, né? A de vocês foi gigantesca, assim, a gente não tem nem como agradecer. E aí teve a de vocês, e aí quando teve a de vocês aqui, teve, a CBN, acho que veio cobrir aqui. E aí teve uma moça que trabalhava na CBN, a Paula, que ela tem uma sorveteria lá no... Meu Deus do céu, lá mais ou menos ali na região do Vale do Sol, ela fez uma ação lá de arrecadação de alimentos também. A gente fez eu trabalho numa empresa que também fez arrecadação de alimentos. A gente tem uma empresa que é a Let's, que é a empresa onde a Tainá trabalhava, que é doador assíduo nosso, todo mês. A grande quantidade de leite que a gente consegue doar vem muito deles. Então, eles fazem essa doação mensal pra gente, muito grande, muito forte. Então, a gente já fez algumas campanhas. Muito legal. Mas, então, hoje em dia, quais que são mais os planos para o futuro? Você falou de buscar essas instituições para ajudarem. Tem mais alguns planos que vocês buscam hoje em dia? Vini, a nossa intenção é ficar cada vez mais fortalecido para que a gente consiga abastecer essas entidades. Então, os planos para o futuro é mapear mais essas entidades. A gente tem 3, além desse mapeamento, etc., a gente tem 3 ações que a gente quer trabalhar forte nesse ano e a gente conta com parceiros para isso, que é a Páscoa, o Dia das Crianças, que para a gente ano passado foi muito bacana, a gente arrecadou assim, eu vou falar que a gente deu caro nas crianças. A gente arrecadou muito doce, assim, pra ajudar a molecada. Ajudamos muitas entidades que, cara, ficaram desatendidas nesse sentido. A gente conseguiu ajudar. Inclusive lá na página da ONG tem um pouquinho do resumo do que a gente fez. Então foi muito bacana. E o Natal. Então são 3 ações fortes que a gente quer deixar forte pra gente trabalhar pesado esse ano. Pra que a gente não consiga não só atender essas entidades, mas atenda outras, e aí fazer esse mapeamento. Então, fazer o mapeamento dessas instituições e puxar mais pessoas para que queiram nos ajudar, porque hoje a gente consegue atender só 3, mas se tiver mais pessoas para ajudar, a gente vai conseguir atender muito mais. Então, a gente quer continuar sendo agente de coisas boas. É legal porque aqui dentro do clã a gente tem muito essa ideia do servir, que a gente servir o próximo, ajudar sempre da melhor forma que a gente puder. Então é muito legal, a gente também pode pensar em algumas formas de ajudar vocês, eu acho isso bem legal. E como que hoje em dia as pessoas podem ajudar também? Você falou da parte financeira, mas também tem outras formas de voluntariado, sim? Tem,
Bom, eu já conto com vocês, o clã aí, o que vocês quiserem fazer, a gente tá sempre aqui disposto de colocar a mão na massa, assim, eu falo que foi uma das últimas experiências, assim, aquele drive-thru, uma das últimas experiências que eu tive, assim, de coisas boas, de trabalho, de força, assim, humana para fazer alguma coisa acontecer. Dos últimos anos, aquela ação do drive-thru foi uma muito importante, foi uma muito marcante para mim, porque eu vi o quanto vocês nos abraçaram, assim, de uma maneira muito bacana. Como que as pessoas podem ajudar, Vini? Tem a maneira financeira, então tem lá a maneira financeira de você ajudar, de fazer aportes financeiros para a gente mensais ou pontuais, do jeito que vocês quiserem. Tem a maneira financeira, mas é muito difícil a gente pedir dinheiro para as pessoas, né? As pessoas que nos ajudam são pessoas que nos conhecem como pessoa, sabem da nossa índole, etc. Então, assim, as pessoas... E eu entendo hoje as pessoas que não se sentem à vontade fazendo essas doações financeiras, porque eu sei o quanto o mundo tá meio assim. Então, cara, Bruna, não me sinto à vontade de fazer essa doação financeira. Como que eu posso ajudar? Cara, leite. Leite, pode ajudar com leite, chame a gente lá no Instagram. Lá no Instagram tem o número do nosso WhatsApp para as pessoas entrarem em contato. A gente vai, faz a retirada, combina o ponto de busca. Então, hoje o que a gente mais precisa quando a gente fala de doação de leite, de muito leite, de óleo, de desinfetante, a gente precisa, porque esses lugares eles precisam de desinfetante, de açúcar. Então, provavelmente, entre amanhã e segunda-feira a gente vai soltar um videozinho lá explicando como a ONG vai funcionar agora e dos itens que a gente mais precisa. Então, cara, não se sente à vontade, não quer fazer doação em dinheiro, pode fazer em doação de um daqueles itens que vai ser muito, muito, muito bem-vindo. Não tenho como doar nenhum item, quero doar tempo. É muito bem-vindo também. Uma das maiores dificuldades que eu te falei para você era a falta de mão de obra, mão para trabalhar, para nos dar uma ajuda. Então, se quiser ajudar, a gente tá muito aberto, cara. Desde ajuda para buscar alguma doação em algum lugar e deixar num lugar específico, desde ajuda de uma vez por mês pegar essas doações e levarem nesses pontos específicos que a gente se propôs a ajudar. Então, isso daí tudo é ajuda. Desde ajuda de fazer uma cotação em algum mercado, porque assim, como a gente tem um dinheiro lá em caixa que cai, né, a gente fica muito atento a promoções. Promoções de leite. Então, você olhar a promoção de leite, essas coisas, e nos mandar já ajuda também. Porque a gente já sabe onde tá, então a gente fica muito atento a promoções. Eu falo que nesses últimos tempos meu celular só tem app de supermercado. Porque eu vou procurando essas promoções. Então, isso já é uma ajuda. Então, cara, enxergou alguma promoção de itens que a gente precisa, manda lá pra gente, porque provavelmente a gente vai correr atrás. Legal. Legal. Já passou muita gente pelo projeto, vocês ajudaram bastante pessoas, assim. Tem alguma história, alguma experiência marcante que você tirou de alguma dessas ajudas? Vini, quando a gente se propôs a ajudar, como eu falei pra você, era pra ser um ciclo, né? Então, 3 meses, a pessoa se restabeleceu e ou ela abre mão, ou a gente dá essas mesmas, ou se ela se estabeleceu antes, ela entra em contato e fala assim, cara, não preciso mais. Mas como eu falei pra você, é muito cômodo para as pessoas receberem. Então eu vou falar pra você que esse tipo de contato, de falar assim, não preciso mais, é raro. E aí teve um caso específico que a gente divide por roteiros, né? Que é o roteiro que eu fazia, de uma moça, ela casada, tinha um filho, e eles estavam passando aperto por conta da pandemia, porque o marido dela é pintor, baixou o volume de trabalho, muito por conta do momento, né? E ela estava desempregada e ela nos pediu ajuda. E aí a gente entregou para ela 1 mês, se eu não me engano. No segundo mês a gente entregou. Quando a gente entrou em contato para falar que ia no terceiro mês,
na verdade, a gente não entrou em contato, ela entrou em contato com a gente, ela agradeceu muito e ela falou assim, ó, eu arrumei um trabalho, meu esposo também, então hoje eu não necessito mais e vocês podem doar para outra pessoa. Então, isso para mim foi marcante, porque ela entendeu o espírito do todo, assim, é uma ajuda temporária. Tem mais pessoas que precisam, ela entendeu, então para mim já valeu. Foi uma pessoa assim que impactou, daí a gente impactou da maneira correta que a gente queria. Cara, isso daqui não é algo para você ficar, não é uma muleta para você ficar escorado, é temporário. E ela entendeu certinho, ela entrou em contato, falou assim, agradeceu demais, falou assim, agora eu não preciso mais, vocês podem doar para quem precisa. Então ela estava naquela situação, ela buscou sair daquela situação, ela recebeu a nossa ajuda, e ela entendeu, falou assim, cara, eu não preciso mais, vocês podem doar. Então isso pra mim foi muito válido. Ela se colocou no lugar das outras pessoas, Que né, precisam. Sim, como ela vivenciou isso, ela sabe como que não é fácil. Pra mim foi assim um dos momentos assim mais marcantes, assim, porque às vezes você fala assim, momento marcante, a gente espera de uma situação difícil, etc. A gente teve várias situações difíceis, de casais de idosos, assim, que quando a gente chegava, falava assim, graças a Deus que vocês chegaram, porque eu já estava sem nada dentro de casa. E aí esse casal de idosos, eu tenho um irmãozinho de 8 anos, que eu prezo para que ele nos acompanhe, para que entenda que a realidade que ele vive não é a realidade de todo mundo. E aí a gente foi entregar, da última vez que a gente foi entregar a cesta para eles, esses casal de idosos, acho que a prefeitura tinha intervindo e tinha retirado eles da casa, porque eles estavam bem debilitados. E aí a gente não encontrou eles lá. E aí o Augusto, que é meu irmãozinho, ele ficou extremamente preocupado com eles e etc. Cadê eles? E aí tem uma outra senhora que a gente ajuda, que é uma senhora lá perto do nosso bairro, Dona Ivania, uma parceirona, uma amigona nossa. E aí a gente ajuda ela mensalmente. Em um mês específico ela estava bem chorosa, assim, que é aquele negócio de ouvir, que ela estava fazendo alguns exames, estava com algumas manchas na pele. Ela falou assim, vocês não me deixem, não me abandonem, continuem me ajudando, etc. E o Augusto também ficou muito impressionado. Dele chega aí, eu falei para a Dona Ivani, vai fazer os exames, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E aí o Augusto, era um final de semana, a gente faz entrega no sábado, e no sábado à tarde a gente estava em casa assistindo, e aí ele me questionou, ele falou assim, Bruna, se a Dona Ivani precisar de ajuda com dinheiro para fazer exame, etc., a gente vai ajudar ela, né? A gente vai fazer uma vaquinha e vai ajudar ela. Então aí para mim também já valeu a pena, porque de fato o Augusto ali tá entendendo o espírito da coisa, por que a gente tá aqui no mundo. Então é uma das coisas bem bacanas, assim, das experiências marcantes que Na Luz nos trouxe, assim, Vini. Sim. Antes da gente começar aqui, eu tava falando exatamente isso que você falou pro Vini, de não dar o peixe, ajudar a pescar, eu tava falando exatamente isso. E eu me perdi. Mas é isso, é quando a gente... Parece clichê, mas não é clichê, é uma coisa que de fato tem que acontecer. Porque se a gente... Não que a gente não tenha que ser assistencialista, tá? Eu acho que tem momentos que a gente precisa, mas a gente também precisa entender que são momentos e que as pessoas, elas precisam tentar sair daquela realidade. Sim, e por mais que, assim, as pessoas, elas, assim, como você falou, ficar cômodo para elas, ficar sempre recebendo esse auxílio, vocês mostrarem para essas pessoas que vocês estão lá para elas quando elas precisarem, mas para ajudar elas a crescerem e conseguir continuar seguindo sozinhas, isso ajuda elas, né, de uma certa forma, bem melhor para elas conseguir se manter, conseguir seguir, do que ficar sempre recebendo esse auxílio, não é? Eu acho que é uma ajuda para ela, mas é uma ajuda para a gente também como sociedade. Sim. Porque como sociedade a gente tem que querer que as pessoas queiram sair daquela situação que elas estão,
para que elas busquem algo melhor, para que elas mostrem para os seus filhos que, cara, não é essa situação que você tá fadado a vida inteira. Então, eu acho que é um bem para a gente, mas é um bem para a sociedade. Quando a gente fala, às vezes, de uma sociedade mais justa, é o lema do teto, né? Eu faço fiz parte de um projeto que chama Teto, que construía casas emergenciais em comunidades, né? E aí, quando a gente fala de uma sociedade mais justa, eu acho que é uma sociedade mais justa, mas que as pessoas que estão inseridas nelas entendam o que é essa questão de justiça. Entendam que não é você ficar acomodando e alguém te dar alguma coisa, é de você se sentir incomodado e de buscar as coisas que você quer, através do trabalho, através do esforço, não esperando só a doação. Cara, claro que as pessoas, elas precisam de algum momento desse assistencialismo, mas isso não pode ser fadado a vida toda, viver de assistencialismo. As pessoas elas têm que enxergar um pouquinho para cima do muro que está ali. Então, a nossa virada de chave desse início do ano para cá foi muito pensando nisso. Vamos parar de dar um pouco, ajudar outros projetos, porque às vezes a gente ficando muito tempo dando ali, às vezes nós mesmos atrapalhamos as pessoas na busca de uma vida melhor, porque o que eu acabei de falar para vocês é cômodo. Então, às vezes, a nossa maior ajuda é, às vezes, deixar um pouquinho as pessoas tentarem buscar sozinhas. Sim. Cara, não vou ter esse mês, o que eu vou fazer? Vou ter que me virar. Então, vamos virar com trabalho, com esforço, buscando as coisas, porque para mim a sociedade mais justa é isso, é as pessoas entendendo que elas são capazes de conseguir as coisas com seu próprio esforço, sem precisar de um assistencialismo eterno, assim. Tem que ajudar, sim, é o que eu falei para você, a gente tem que se sentir incomodado, mas as pessoas que são ajudadas, elas têm que se sentir incomodadas ao ponto delas chegarem, querer sair da situação e querer ajudar outras pessoas que estão na mesma situação a sair como elas saíram. Sim, sim. Eu acho o trabalho de vocês muito importante, todos esses trabalhos que visam ajudar outras pessoas é importante porque tem um impacto positivo que você ajuda as famílias que precisam de ajuda e também o pessoal que você for trazendo junto com você para ajudar também, se você conseguir mudar pessoas para ajudarem, é importante, porque muitas pessoas que passaram pela história já dizem isso, de que se você quiser deixar o mundo melhor, você precisa mudar a si mesmo primeiro. Então, se você consegue mudar a ideia das pessoas para convencer elas a ajudarem, isso é importante também. Então, eu gosto bastante disso. Não, pra mim, Vini, o mais importante, eu acho que é isso, sabe? A gente impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Essas famílias que estão sendo ajudadas, que estão sendo ajudadas agora, essas entidades, elas são impactadas diretamente, mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas são também, tipo, de amigos que se propuseram, cara, Bruno, no final de semana eu tô lá, porque é assim que eu posso ajudar e se sente bem com isso. Nessa ONG, outra ONG que eu ajudava, esse outro projeto Teto, tem uma história bem legal, tem um menino lá, assim, eu fiz parte do Teto há uns 3, 4 anos atrás, fazendo construções de casas emergenciais em comunidades, né? Em comunidades que não tem infraestrutura, nada. E aí, Vini, em 2019 ou 20, se eu não me engano, a gente aqui em Araraquara tinha a questão do teto interior e a gente aqui em Araraquara a gente ficou responsável por levantar 16 mil reais para construir 2 casas. E aí, cara, a gente era só molecada, assim, só molecada. Cara, a gente vai fazer isso acontecer. Então a gente fez uma festa junina de arromba na cidade com as melhores bandas da cidade e todo mundo se propondo a fazer a festa junina, o espaço, etc., sem precisar de a gente comprar nada, todo mundo se doando e ser gratuito. A gente levantou o valor que precisava levantar, vendeu rondelli pra caramba. E aí tinha um menino lá, o Vitor, que eu falo pra ele até hoje que ele é assim, meu maior orgulho, assim. Não que eu precisasse me orgulhar dele, mas ele, pra mim, é um maior orgulho, porque ele era bicho de faculdade. Cara, chegou lá pra nos ajudar, falei assim,
não vai dar em nada, assim, é bicho de faculdade mesmo, Vini. Cara, e ele é um dos pioneiros do teto até hoje. Ele é o cara que levanta a bandeira do teto mais firme até hoje. Então, assim, tipo, eu só plantei a sementinha, hoje eu não faço mais parte, mas eu só plantei a sementinha e o Vitor é um monstro, assim, dentro do teto hoje. É um dos caras que mais levanta a bandeira. Então, eu fico muito feliz, assim, que é isso que você falou, da gente impactar as pessoas que estão do nosso lado. Sim. Então, é esse o trabalho, assim. Se a gente não impactar diretamente, a gente vai impactar impactando vocês que já se propuseram. A gente estava ensaiando bastante tempo a estar aqui, aí teve algumas adversidades que não deu certo, mas eu fiz questão de estar aqui porque de alguma maneira vocês também foram impactados, assim como vocês impactaram a gente há 2 anos atrás. É bem legal, é como uma rede mesmo, né? Exato, a gente não precisa estar ligado ao mesmo projeto, mas e fazendo as mesmas coisas e pensando do mesmo jeito. Mas eu acho que a intenção, ela liga essas pessoas. A intenção de fazer o bem, ela liga as pessoas e ela faz com que as coisas aconteçam. Sim. Bruno, agora a gente vai começar a ir mais para o encerramento já. Antes disso, eu tenho uma pergunta. Já que a gente está num quadro chamado Mundo Melhor, e como eu disse no começo, o escotismo ele mexe muito com essa ideia da gente se tornar melhores para deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. A pergunta para encerrar, com base em todas essas experiências que você já teve de trabalho voluntário, como você acha que a gente pode criar um mundo melhor? Vini, eu acho que eu falei para vocês no início, eu acho que a gente como que a gente pode criar um mundo melhor? É a gente olhando para o outro. É a gente parar de olhar para o nosso próprio umbigo, que parece clichê, mas é verdade, mas é a gente olhando um pouquinho da dor do outro. É saber ouvir, é saber entender, é saber se posicionar, mas sempre se colocando no lugar do outro, assim, olhando o que está incomodando. Às vezes, cara, o Vini não está bem hoje, mas será que ele tem? Vamos tentar conversar, vamos tentar entender. Essa questão de, cara, deixa eu olhar um pouquinho pro meu amigo do lado. E eu acho que não precisa ir longe, você não precisa ajudar o cara que tá lá, tá pedindo ajuda numa vaquinha que é lá pra mim. Não precisa ir longe. Mas eu acho que só o movimento de você olhar a pessoa do seu lado e entender o que ela tá sentindo, o que ela precisa de ajuda, de estar sempre disposto a ouvir, eu acho que isso já propõe um mundo melhor. Claro que se você fizer parte de um trabalho voluntário do jeito que a gente está falando, a gente vai impactar de uma maneira muito maior. E aí a gente vai trazendo as pessoas que estão do nosso lado para o mesmo movimento. Mas assim, simples e fácil, eu acho que a gente está disposto a ouvir o outro, a sentir um pouquinho da dor do outro e a tentar ajudar de alguma maneira. Não consigo ajudar financeiramente, mas só de ouvindo, porque às vezes é o que eu falei, às vezes as pessoas elas só precisam que a gente se ouça. Então, é de ser gentil, é de se colocar no lugar do outro, é de dizer um bom dia, de não ter distinção de dizer um bom dia para todo mundo, perguntar se você tá bem. E não é o você tá bem, corriqueiro, oi, tudo bem? Não, oi, você tá bem, como você tá? Então, esse acho que é um mundo melhor. Assim, o que vocês fazem aqui já é uma personificação muito grande do que é criar um mundo melhor. Então, você está constantemente preocupado, acho que com você mesmo, sabe? De você estar bem com você mesmo, mas de olhar um pouquinho para o outro, de entender dentro da sua própria casa, com seus amigos. Acho que quando você já faz esse movimento com o seu próprio ciclo, vamos supor que o Vini está ligado a 10 pessoas. Se você fizer esse movimento para as 10 pessoas vão ser impactadas, essas outras pessoas, 10 pessoas vão estar ligadas a mais 10 pessoas e elas vão fazendo dessa maneira. Então, mais do que doar, mais do que fazer, mas eu acho que é mais da gente como ser humano estar disposto a olhar o outro de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais gentil. Claro que não é todo dia que você tá nessa vibe, mas você tá fazendo esse constante exercício e ter essa consciência. Cara, hoje eu não estou bem, mas amanhã eu vou procurar fazer um pouquinho melhor.
Então, ter essa consciência, assim, não vai ser todo dia o Vini Paz e Amor ou a Ana Júlia Paz e Amor todo dia. Não vai ser todo dia. Mas a gente procura constantemente estar disposto a ser melhor. Sim. Às vezes parece que é irrelevante, mas um bom dia diferente pode mudar completamente o dia da pessoa. E é sempre assim, de migalhinha em migalhinha. E, sei lá, qualquer Exato. ajuda Ontem que seja. fiz uma postagem que diz mais ou menos assim, que a gente fica mais próximo da luz, interior, etc., quando a gente está alegre. Então, que a gente tem que se motivar, procurar motivos para estar alegre constantemente, para que a gente fique mais próximo daquilo que a gente acha que é de fato a luz, assim. Então, cara, de receber as pessoas sempre com um sorriso, de receber sempre com educação, desse bom dia, de olhar, de passar do lado, às vezes a gente passa, tem morador de rua, etc. Cara, fala um bom dia pro cara, que às vezes muda um pouquinho. Você não vai passar do lado e fingir que não tem ninguém, porque o cara é morador de rua. Claro que eu tô falando aqui, cara, a Bruna pratica isso 100%? Não. Eu não pratico 100%, 80%, 70% do que eu tô falando. Só que eu acho que eu tenho a consciência. Eu tenho um pouquinho da consciência e preciso evoluir muito. Mas eu acho que é essa constante consciência. Se a Bruna não explode, puxa, pra caramba. Mas é ter a consciência. Eu procuro, dentro das minhas limitações como ser humano, falho, eu procuro estar sempre disposta a ser um pouquinho melhor. Sim. Bruno, então agora a gente vai indo pro final. Eu gostei bastante dessa conversa, gostei de conhecer mais do projeto. Se a gente puder depois organizar mais ações pra gente fazer em conjunto, acho que vai ser bem legal. E você tem alguns recados finais pra dizer pra quem tá ouvindo? Fala sobre as redes, sobre ajuda, essas coisas. Fechou. Ó, a gente tá lá no Instagram como naluz.aqua, no Facebook também. É uma maneira de entrar em contato. Se você tem uma ajuda, uma entidade, uma comunidade que precisa de ajuda, entra lá em contato com a gente pra gente mapear. Se você quer ajudar, entra lá em contato com a gente também. Tem lá no Instagram, tem um número do nosso WhatsApp. Então, se você quer ajudar com leite, desinfetante, feijão, arroz, farinha, açúcar, corre lá e chama a gente vai buscar onde quer que seja. Ações em conjunto, Vini, eu tô 100% aberta. O dia que você falar, Bruna, tem uma brecha aqui, dá pra gente fazer junto. A gente tá 100% aberta de vir e fazer acontecer, porque a experiência que a gente teve com vocês foi muito boa de verdade. E acho que um recado final, assim, a gente mudou um pouquinho como trabalhar, mas é sempre com a intenção de ajudar. E se vocês quiserem ajudar, a gente está disposto, é só chamar lá, como o Vini chamou no Instagram, a gente foi conversando, etc. E assim, não precisa ajudar só a gente. Tem muitos outros projetos tão bacanas quanto que precisam de ajuda também. Então, cara, não se identificou muito com a gente, mas quer ajudar, tenta procurar, ou me procura, Bruno, eu queria ajudar, projeto tal, assim, assado, que eu conheço alguns projetos, te indico, porque a ajuda ela é válida para todos os lados. Então, eu não tô aqui querendo captar ajuda só pra gente, não, tem outros projetos tão bacanas, e se você tá disposto a ajudar financeiramente, ou ajudar manualmente, de alguma maneira, se você quer ajudar, tem outros tantos projetos que tão bacanas quanto o nosso, que precisam de ajuda também. Perfeito. Então, muito obrigado por ter vindo. Gostei bastante, foi muito legal conhecer. Você tem algo mais a acrescentar? Agradecer a participação aqui no PodClã. Seja sempre bem-vinda aqui no grupo. Quando precisar de alguma coisa, a gente vai ajudar. E é isso. É isso. Eu que agradeço vocês, assim, para mim foi um prazer de fato estar aqui. A gente já tentava umas 2 semanas tentando, né? E hoje eu fiz questão de estar aqui, porque para mim é muito importante falar do projeto, mas é muito importante devolver um pouquinho do carinho que vocês tiveram com a gente. Então, além de eu contar com vocês como parceiro, vocês contem comigo sempre. Pode ser que não calhe muitas agendas, mas eu vou sempre tentar estar disposta a estar aqui com vocês. Perfeito. É isso então. Se você está ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir nosso perfil.
Temos nosso Instagram, o @guardiões _do_sol. Tem o canal no YouTube também, o Guardiões do Sol. E é isso então. Sempre alerta para servir o melhor possível. E a gente se vê na próxima. Até mais!